Oi, pessoal. Eu sou a Heloísa e eu estou com um trabalho de divulgação dos preceitos e ensinamentos do Mestre Jesus e a busca da regeneração moral da humanidade. E hoje o nosso convidado é o Gerson Reis Júnior. Oi, Gerson, tudo bem? Oi, Elo, tudo bem? E você? Como é que está? Tudo bem, Gerson. Muito obrigada por aceitar e fazer essa gravação conosco. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. E vamos dar início ao Evangelho comentado, capítulo 25 do livro Jesus no Lar, a visita da verdade. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem, e talvez porque ele não pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade e da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés, e agora percebi espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu esbaforido em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão.
Então, essa foi a passagem, Gerson, da visita da verdade, e eu gostaria de saber a sua interpretação sobre esse texto. Então, Elo, esse texto é bem emblemático, né? Jesus tinha essa qualidade, essa facilidade de, através de parábolas, de historinhas que ele contava, transmitir a mensagem que ele veio para fazer. Ele veio para transmitir esperança para o ser humano, não só aqueles que estavam ali ao redor dele, obviamente, mas como uma mensagem que permanecesse para todos nós infinitamente, porque ele falava sobre a verdade. Esse é o fato. Eu achei interessante essa forma, esse texto, porque, em primeiro lugar, a gente percebe que os próprios seguidores dele não tinham condições de entender as coisas como ele estava colocando. Daí as histórias que ele contava, né? Então, e essa aqui foi muito interessante. Eu gostei muito de ler esse texto, de perceber como é que o mestre colocava as coisas. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que logo no começo do texto, que fala que a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Quer dizer, ele falou isso há quase 2000 anos, mas a gente ainda não consegue enxergar a verdade total, por isso ela vai se apresentando gradativamente, lentamente, para alguns um pouco mais rapidamente, porque estão procurando, né? E outros não, outros passam batido, né? Mas quando a verdade se apresenta, as pessoas têm reações diferentes. Na continuação, ele diz assim: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira. Olha só, cada frase que Jesus deixou para nós, salvo algumas correções que na transcrição, através do século, se perdeu alguma coisa, mas a mensagem é assim, muito importante perceber. Ele cita: a claridade nunca surgira, quer dizer, para aquela pessoa que estava ali na caverna, ele nunca teve a oportunidade de enxergar a verdade ou de enxergar qualquer coisa, porque ele estava num ambiente tão escuro, onde a luz de fato não entrava, e ele sentia algumas coisas muito desagradáveis e não sabia de onde vinham essas coisas. Ele não sabia que vinha dele. Agora a gente já sabe, já pode falar, mas ele, naquele momento, não sabia. Então, o que aconteceu? O pai, nosso pai, mandou para ele um sentimento. Ele mandou a fé. A fé é um sentimento, é uma virtude e que a gente pode mudar. A gente pode adquirir fé. A gente, eventualmente, não tem fé, mas a gente pode adquirir a fé. A gente pode buscar a fé, porque ela está dentro de nós. A gente só precisa ir buscar e retirar lá de dentro essa crença no invisível. Porque a fé é isso, é a gente olhar para frente ou para dentro de nós mesmos e descobrir alguma coisa forte, descobrir que Deus está dentro da gente e que ele não nos abandona nunca. Porém, a gente não consegue ter fé. A gente acha que tem fé. Tanto é que, como diz aqui o texto, o infeliz consolou-se de algum modo, mas em breve tempo voltou a lamuriar. Porque a fé é difícil de ser conquistada. É um sentimento, é difícil assim, por conta do ser humano. Porque como esse sentimento está dentro de nós, é o lugar mais fácil da gente encontrar. A gente não vai achar em lugar nenhum, a gente encontra dentro da gente. Mas, como esse ser que estava dentro da caverna, não enxergamos nada como ele, então a fé passou despercebido. Ele falou: ah, tá bom, a fé tá bom, mas eu continuo aqui com esse problema todo e tal, como todo mundo faz, se lamuriando e tudo. Aí o que Deus mandou? A esperança. E o que é a esperança? Também é um sentimento. A esperança também é um sentimento e a gente pode mudar, a gente pode construir a esperança dentro da gente. A esperança é acreditar que pode melhorar.
e vai melhorar. Só que para que a gente acredite que vai melhorar, a gente tem que ter a fé também. Por isso que Jesus falou nessa sequência. Ele falou primeiro da fé, é o principal para a gente alcançar a esperança, e aí depois ele falou da esperança. Mas o cidadão que estava ali na caverna, como nós estamos na caverna, não conseguimos trabalhar a esperança apropriadamente. Mandou a caridade. A caridade é uma atitude, a caridade é uma virtude que você desenvolve também, é um ato espiritual que conduz ao amor, que conduz a Deus, ao nosso semelhante. Então, a caridade também pode se adquirir. Por que ele deixou para o final a verdade? Obviamente, porque a pergunta do apóstolo foi o que é verdade. Mas ele primeiro colocou dois sentimentos e uma terceira possibilidade, que é uma atitude de caridade. A verdade a definição de verdade é a propriedade de estar em conformidade com os fatos, com a realidade. A verdade não é uma coisa que a gente cria. Eu quando falo sobre verdade, vou aqui repetir, eu digo o seguinte: a verdade está lá. A verdade está lá. Existe uma única verdade e ela está lá aguardando para ser descoberta, para ser percebida. E a verdade independe de qualquer coisa. Ela se basta, ela se autossustenta, porque nós temos que buscar por ela. Ela está fora de nós e dentro ao mesmo tempo, mas ela está fora de nós, a gente tem que buscar a verdade. Tanto é que esse cidadão, quando percebeu que a verdade chegou, fez-se a luz dentro da caverna e, por ser a verdade, ele descobriu que a causa era ele mesmo. E fugiu apavorado. Porque aí ele falou, bom, então agora eu vou ter que mudar tudo, porque a verdade que eu imaginava não é a verdade. E isso aí eu quero deixar como um ponto de reflexão para todos nós, né? Não adianta você dizer, eu estou buscando a minha verdade. Não existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade do outro. Existe uma única verdade, que no caso Jesus conhecia, né, e tentou apresentar não só para os apóstolos, mas deixou como um legado para todos nós. Não existe a minha verdade. Quando alguém fala para mim, Elo, eu estou buscando a minha verdade, eu arrisco dizer, você vai encontrar uma verdade conveniente para você, mas pode não ser. E aí você vai fazer como esse cidadão aí, que se ele buscasse a verdade por conta dele, ele ia se conformar com alguma coisa. Talvez aceitasse o cheiro, a situação, o cheiro que ele sentia ali e tudo mais tal. Mas quando surgiu a verdade, a única verdade, ele se apavorou. Por isso as pessoas, por conta do ego, acabam buscando uma verdade que seja confortável, mas nunca será a verdade, vai sempre conflitar com a do outro. Se cada um buscar a sua própria verdade, você vai numa direção, eu vou na outra e a gente não vai se encontrar. Mas quando todos nós buscarmos na mesma direção essa verdade, a única, aí a gente vai ter uma reação, ou vai sair correndo, como fez aquele cidadão, ou vai falar, peraí, é aqui que eu tenho que seguir, é por aqui que eu vou, porque a verdade pertence a Deus, é a única verdade. Então, eu acho que a gente precisa refletir num texto como esse, perceber essa gradação que Jesus colocou e fazer o mesmo caminho, fazer a mesma caminhada, para chegar na verdade única, eu repito, que é a verdade que Jesus tentou colocar para nós. Não sei, eu acho que temos uma questão para refletir. É um texto muito bacana, muito importante. A gente precisa descobrir. Eu me considero um buscador da verdade, ainda não cheguei nela. Estou muito longe, mas estou buscando. Porque ela, a cada passo que você dá na direção dela, ela te reconforta, na verdade. Você não precisa fugir como fez o cidadão lá, né? A gente vai descobrindo e vai tocando adiante. Eu espero, Lu, que eu tenha deixado algum ponto de reflexão para as pessoas, né? De alguma forma. É só o meu ponto de vista, tá? Óbvio.
Ah, Gerson, que bacana, viu? Muito obrigada. Foi muito esclarecedor, trouxe muitas reflexões aí, o seu pensamento, né, sobre a verdade. Nós escutamos muitas pessoas falarem, existem várias verdades, né? As pessoas têm muito esse hábito de falar que existem várias verdades, mas aqui no início, Jesus já falou que a verdade total é a luz divina total, que, no entanto, nós não suportaríamos, estamos longe de suportar essa sublime fulguração. Então, é muito além do que nós ainda podemos acessar. Mas, como você mesmo falou, nós podemos ir atrás, né, nessa consciência de busca das verdades, da nossa evolução, e estamos aí para isso, né? Cada dia a gente vai melhorando, né? Eu acredito que a gente tenha essa grande vantagem, né? A nossa vida, o tempo é precioso, e cada dia, conforme as informações que nós vamos adquirindo, nós podemos ser pessoas melhores. Então, os erros que nós cometemos antes, sendo observado, não poderemos não cometê-los mais, e assim tornando-nos pessoas melhores a cada dia. E a verdade é realmente difícil mesmo. A gente tem que ir buscando, né? São muitas informações, mas Uma, Jesus fala, o uma boa mestre é orientação que o mestre, verdade. uma boa orientação que o mestre deixou está logo ali no comecinho do texto. A verdade total é a luz divina total. Vale muito a É, pena buscar a verdade, porque quanto mais você se aclara com ela, mais próximo de Deus você se encontra. Eu acho muito bonito, é um texto para muita reflexão. muita. E outra coisa também que eu achei interessante, essa reflexão do texto, como ele mostrou né, essa pessoa que reclamava, né, da situação, que o problema estava com ele. Então, isso também faz muito a nós refletirmos sobre as queixas, né? As pessoas, às vezes, muita energia, muita vibração negativa, e as pessoas, às vezes, acabam atraindo situações difíceis para a sua vida. Então, o que acontece com ele é culpa dele, né? E ele estava sentindo tudo aquilo e realmente era oriundo dele, toda aquela situação que ele estava vivenciando. Então, achei também muito interessante para nós refletirmos disso, porque é o que acontece em diversas situações. Às vezes a pessoa reclama do trabalho, do ambiente, né, do trabalho, que está difícil, o quê? Mas às vezes uma pessoa com dificuldade de relacionamento interpessoal. Então, existem situações que a própria pessoa poderia se observar. Então, essa luz que ele recebeu, né, essa luz de esclarecimento que ele se apavorou depois, muitas pessoas podem ter essa luz através até de terapias, né, psicanálise e diversas situações que a pessoa começa a se observar. Vale a pena a pessoa encontrar os seus pontos de melhoria e sair da escuridão, né? Eu acho que essa escuridão também é muita questão das sombras e luz, né? Você está na sombra e você está na luz. Então, na hora que você coloca a luz ali naquele defeito que você precisa melhorar, é a hora do desafio. Opa, eu vou melhorar nesse meu defeito ou eu vou colocar embaixo do tapete e continuar no escuro da caverna? Né? Então, eu acho que também traz essa reflexão, né, da luz do problema e como você deve resolvê-lo e enxergar de frente para se transformar e usar essa vida para melhorar. Né? Então, achei maravilhoso o texto, a sua interpretação também, viu, Gerson? Muito obrigada. Então, gostaria de agradecer aqui formalmente, agradeço muito ao Gerson Reis Júnior pela sua interpretação de hoje. E você que está assistindo, entendeu? Ficou alguma dúvida? Quer comentar? Comenta assim, vamos falar a respeito, contribua com o seu entendimento dessa passagem. O livro Jesus no Lar está no site para busca da internet, para comprar, tem em PDF também. E agradeço a participação de todos.